Boa noite a todos, boa noite você de perto, você de longe, boa noite você que me ouve nos confins da terra, boa noite você que me ouve do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do planeta Terra. Eu sou a irmã Ceissa Retróis, Congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor, e estou aqui neste canal para levarmos a palavra do Senhor junto, eu e você. Por que eu e você? Porque juntos nós lemos a Bíblia, aí você passa essa verdade, esta palavra para mais alguém que você conhece, e assim vamos nós levando a palavra do Senhor. E também, se você não me ouvir neste canal, se você não compartilhar, o YouTube simplesmente vai, derrubar o meu canal, porque não está servindo de nada. É por isso que eu digo que juntos nós levamos. Não existiria eu aqui pregando, anunciando o reino de Deus, se não existe você aí do outro lado para juntos lermos a palavra de Deus e meditarmos, para ouvirmos, aprendermos um com o outro, amém? Aprendermos um com o outro. Você escreve nos comentários de onde você me ouve. São poucas as pessoas que estão comentando. Aproveita para comentar. Eu não estou entrando todos os dias porque não dá, mas não deixa a lâmpada de Israel apagar, que é a palavra de Deus, amém? Não deixe de orar por você e também não deixe de orar por mim. Você sabe que os levantes são grandes quando nós aplicamos a fazer a obra de Deus, quando nós aplicamos a nossa vida a fazermos a obra de Deus, então os levantes são muito grandes, demais mesmo. Você não queira estar na minha pele, amém? Você não queira estar no meu lugar, mas juntos nós unimos as nossas forças, juntos nós fazemos uma corrente mais forte. Então comente, compartilhe, você que quiser, que puder, se inscreve no canal. Eu estava lendo um comentário de 9 meses atrás. Olha, eu procuro ler todos os comentários que chegam no meu e-mail, e também eu leio os comentários que vai tendo nos vídeos recentes, mas eu vou lá nos antigos também e vejo os comentários. Só que já tem quase 300 vídeos, Fica bem difícil. E como eu trabalho, se eu vivesse só para pregar a palavra, só para fazer a obra no YouTube e mais o que eu faço fora, então eu teria mais tempo de ler todos os comentários, voltava lá e lia. Uma pessoa super revoltada, meu irmão, se você está, louvado seja Deus, ainda vivo, ainda neste canal, confia no Senhor. Ele falou um monte de coisa, uma pessoa que está totalmente revoltada com os pregadores da palavra de Deus. Diz que esta palavra não é verdade. Você não quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, Se você quer que as bênçãos de Deus se cumpram na sua vida, você tem que perseverar. Se você perseverar, você vai ser abençoado. Primeiro, nós temos que lançar a semente na terra, depois nós temos que cultivar, que adubar, que plantar. Isso dá trabalho, isso desgasta, isso faz com que nós passamos sol, chuva, tenhamos um trabalho muito árduo, para depois nós colhermos os frutos. É assim na obra de Deus, se você não sabia. Assista todos os vídeos, se você ainda me ouve neste canal. Você disse que a sua vida foi uma tristeza. Eu não vou nem falar o que ele falou quando ele estava no Evangelho. Que ele não tinha nada. Olha, Jesus tinha tudo. Porém, aparentemente, ele não tinha nada. Ele não tinha nem o seu coração para pousar. Nem o meu coração para pousar. Ele foi rejeitado. Leia lá o nascimento de Jesus. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Marcos, Lucas, todos eles que falam do nascimento de Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele criou esse universo, ele criou eu e você, o nosso DNA. E ele não tinha onde reclinar a cabeça quando ele viveu aqui na terra. Nós temos uma casa para morar, nós temos muitas coisas na nossa vida. E como é que nós ainda reclamamos? Alguém está lá no leito do hospital numa situação pior do que a sua. Steve Jobs tinha muito dinheiro, mas antes de morrer, ele confessou que para nada servia. Por quê? Porque o dinheiro dele não comprou a saúde dele, não evitou com que ele descesse à sepultura. Então o dinheiro, ele complementa a nossa vida, as nossas necessidades. Mas Deus é Deus e nunca deixará de ser Deus. Deus pode sobre todas as coisas, está o domínio de Deus, e Ele nunca perderá o seu domínio. Amém? Então, você já assistiu os meus vídeos? Continue assistindo. Eu já passei grandes batalhas. Todos os pregadores já passaram grandes batalhas. Você já viu o que os grandes pregadores fiéis de hoje, né, que estão abençoados, já passaram? Mas eles não desistiram. Se você desistiu ou está pensando em desistir, eu só lamento. Esta palavra vai falar com você hoje. Certo? A sua vida estava toda quebrada, ele falou até um palavrão, mas porque você não estava crendo, assim a minha e a sua, que me ouve. Se nós não crermos, não vai acontecer. Nós estávamos obedecendo, estávamos olhando para o pregador com maus olhos, ou estávamos murmurando das ofertas, do dízimo. Tem muita gente que está na casa de Deus e está murmurando das ofertas e do dízimo. Aí você não vai ser abençoado nunca. A bênção de Deus, ela tem que ser completa em nossa vida. A nossa fidelidade, ela tem que ser completa em nossa vida. No espiritual, no material, no sentimental. Por que sentimental? Porque nós temos que ser obedientes, nós temos que obedecer os nossos esposos, as nossas esposas, né? Nós temos que ser fiel em tudo. Em tudo. Às vezes a pessoa pede um emprego de Deus, Deus dá um emprego, ele vai lá e pede a conta. Isso não tá bom não, vou para outro. Aí quando Deus aperta o parafuso, ele acha que Deus é errado, que Deus é culpado. Vamos orar para nós ler a palavra do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, meu Pai, eu estou aqui na sua presença, juntamente com o internauta, e assim como minha voz está entrando neste lar, esteja entrando a sua graça, a sua infinita misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, dos ouvintes, dos inscritos, dos não inscritos, sobre os seus familiares, meu Pai. São muitos, meu Deus, são muitos que não dá para mencionar o nome de todos, mas o Senhor sabe o nome de todas as estrelas das galáxias. São milhões e milhões e trilhões e quadrilhões de estrelas nas galáxias. E o Senhor sabe o nome de todas elas. Então o Senhor sabe o nome desse irmão, o Senhor sabe o nome dessa irmã, o Senhor sabe a necessidade dele, o Senhor sabe a necessidade dela. Senhor, visita Israel, visita o Brasil, Senhor, com misericórdia. Visita os países em conflito, Senhor. Visita os enfermos no leito da enfermidade. Visita essa pessoa que está revoltada contra os pregadores, contra a palavra de Deus, meu Pai. Tenha misericórdia, o Senhor morreu por eles também. Ajuda a ser fiel, ajuda ele e ela a buscar o teu Espírito Santo para que, Senhor, esta revolta, esta angústia seja tirada, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, visita o presidiário, Senhor, visita, meu Deus, pelo teu poder e graça,
todos os presos, eu não posso visitar, mas o Senhor pode. Visita minhas filhas, o lar delas, os meus genros, minhas netas, Senhor. Visita os meus netinhos, minhas bisnetas, os meus amigos, meus inimigos. Eu dou graça pelo meu trabalho, pelo meu querido esposo, pelos irmãos em Cristo, pelo ouvinte, meu Pai, pelas lutas, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Eu lhe dou graças pelas batalhas, pela família que o Senhor me deu, pelo lar, pela família do meu esposo, meu pai, pelos meus vizinhos, guardando, livrando, libertando, protegendo de todos os males. Meu Deus, visita os irmãos que são de outros ministérios, mas são teus servos também. Estão aqui juntos, comentando, compartilhando, Senhor. Aqueles irmãos, aqueles casais que dizem: irmã, esta palavra tem sido edificante no meu lar. A glória é sua. A misericórdia do Senhor é que é sobre nós e permite que nós tenhamos essa oportunidade. Meu Pai, abençoa a equipe do YouTube, meu Deus. Abençoa a minha irmã que está fazendo missão, abençoa os missionários, abençoa, meu Pai, o Congresso Nacional, o Palácio, meu Deus, do Governo, meu Pai. Visita o Palácio da Alvorada, visita, Senhor, a todos os deputados, o presidente, salva essas almas, Senhor. Meu Pai, repreende o conflito no nosso país entre os poderes, porque não tem como um país ser abençoado e crescer se houver esse conflito. Meu Pai, repreende o conflito entre as religiões, entre os irmãos, entre as denominações, meu Pai. Dá a vitória pelo teu poder. Meu Pai, seja a tua graça sobre Israel e outros países que estão em conflito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Salmos 132. O desejo de construir um templo. Quem tinha desejo de construir um templo? O rei Davi. Amém? Salmos 132, louvado seja Deus. Salmo 132, versículo 8 diz assim: levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força, que é a arca da aliança, né? A aliança que o Senhor tem com o seu povo. Aliança, porque, meus irmãos, a arca, ainda não existia a Bíblia, então dentro da arca tinha as ordenanças que o Senhor deu a Moisés, estava tudo escrito, a aliança que o Senhor fez com os seus fiéis, e nós vamos ver aqui. Então se chama a arca da aliança, a arca da sua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou na verdade a Davi e não se apartará dela. O Senhor jurou a verdade. O Senhor jurou na verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que são os meus estatutos, a minha ordem, né? Que eu lhe dei de ensinar, que eu lhe hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartar-te-ei de pão os seus necessitados. Vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha,
mas sobre ele florescerá a sua coroa. Que maravilha, né, meus irmãos? Está muito quente. Misericórdia. Lá fora está um ventinho, mas aqui o pescoço continua suando. Mas vamos, louvado seja Deus. Então, o Senhor fez uma promessa, né? Não só a Davi, mas a mim, a você, a todos os seus servos. Esta promessa não é só para o rei Davi, não é só para a família de Davi, é para todos nós, louvado seja Deus, que aceitamos a Jesus e procuramos andar na sua presença. Procuramos obedecer a sua palavra. É fácil? Não é, mas é possível. É possível obedecer ao Senhor e andar em seus caminhos. Desde que nós buscamos essas veredas, desde que nós buscamos essa verdade do Senhor. Amém? O Senhor jurou a verdade a Davi. É um juramento de Deus. É um juramento do Senhor, não só para Davi, mas para mim e para você também. Para todos aqueles, ele promete, né? Vestir os seus sacerdotes. O Senhor não virará o rosto contra seu ungido. Será que eu e você temos procurado ter a unção de Deus em nossas vidas? Aquele que tem a unção de Deus anda em seus caminhos e obedece a sua palavra. É desse jeito, meus irmãos, o dia todinho para gravar e só Deus para ter misericórdia. Então, louvado seja Deus, Davi, ele queria construir o templo para a habitação da casa de Deus, para ali ficar eternamente. É como uma igreja hoje. Nós desejamos, né, lá dentro da igreja, lá na casa do Senhor, está os sacerdotes do Senhor, está os mensageiros da palavra de Deus, está os obreiros, está os bispos, está os presbíteros, estão as obreiras, estão pessoas consagradas para ministrar, está o altar santo do Senhor. Mas antes não existia, era um tabernáculo em tendas. Você vê, louvado seja Deus, que, né, a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom. Amém? A arca era tipo um tesouro, era um cofre que se guardava a escrita da palavra de Deus, as profecias, né? Agora, esta, louvado seja Deus, arca pode ser o meu coração, o teu coração, que guarda a palavra de Deus. Mas esta arca aqui, o meu coração, o seu coração, tem que estar fechado, protegido contra o mal, porque o inimigo de nossas almas, se ele puder rasgar e arrancar esta escritura que está dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração, ele faz. Porque a Bíblia fala que o coração é enganoso. Mas a palavra de Deus também diz para nós escrever na tábua do nosso coração essa escritura. Para nós gravar na nossa mente essa escritura. Porque se nós gravarmos ela, obedecermos, passarmos aos nossos filhos e obedecermos, não faltará sucessor após nós partirmos desse mundo. Por quê? Porque esta palavra que está guardada na nossa mente, no nosso coração, nós vamos passar para os nossos filhos. A não ser que você não esteja ensinando para o seu filho o caminho do Senhor. A não ser que você não esteja plantando no coração do seu filho a palavra de Deus. Vestirei os seus sacerdotes. Que maravilha vestir o sacerdote, né, de um manto. O sacerdote usava um manto, você que lê a Bíblia, você sabe.
Mas esse manto pode ser o manto, esse manto só usava quem era ungido. Assim como o obreiro, como a obreira, né? Falando do Ministério de Deus e Amor, né? Como o presbítero que usa o seu jaleco branco, porque ele é presbítero. A obreira usa o seu fardamento rosa, porque ela é uma obreira. Ela fez todo o processo para ser aprovada diante de Deus. Se que tem uns que já estão pulando, já não estão mais nem dando valor. Porque, louvado seja Deus, o Senhor, meus irmãos, Ele unge. Quando nós estamos buscando com fervor, com inteligência, com sabedoria, o Senhor nos unge, nos capacita. E Ele nos dá uma veste espiritual. Só ter um jaleco, uma farda física não basta. O importante é termos essa veste espiritual, é a igreja olhar para mim e ver que eu sou uma mulher de Deus, é os meus colegas de trabalho olhar para mim e ver que eu tenho uma veste espiritual, é o meu chefe olhar para mim e ver que o meu trabalho testifica o que eu sou diante de Deus, que Deus está comigo, que o Espírito Santo está comigo. É por onde eu andar, eu ser luz, eu brilhar. Aí, essas são as vestes. E após nós partirmos desse mundo, a promessa do Senhor diz que se nós formos fiéis, não faltará sucessor. E depois dos nossos filhos, gerações que virão, dos nossos netos, nossos bisnetos, também farão a obra de Deus. Também farão a obra do Senhor. Mas para isso eu preciso crer, obedecer, passar. Davi queria construir o templo. O Senhor disse, não, Davi, tu é homem sanguinário. Tu não vai construir o templo. Mas do teu ventre, das tuas entranhas, sairá um que construirá o templo para a minha habitação. E olha quem ele pegou. Salomão. O rei Salomão. O filho de Betseba. E gerações foram passando, gerações foram passando, gerações e gerações se passaram. Eu creio que 14 gerações, se eu não me engano. E Jesus veio da linhagem de Davi. Esse trono nunca perecerá, esse trono nunca será abalado. Para você ver, Jesus, ele quer ressuscitar, ele quer suscitar de você, do seu ventre, profetisas, homens e mulheres de Deus, das suas entranhas. Deus quer, louvado seja Deus, suscitar, quer dizer, trazer a este mundo pessoas capazes de levar a mensagem da palavra de Deus. Irmã, mas o mundo já está para acabar. Mas hoje mesmo, Senhor, pode levantar um dos teus como profeta neste mundo. Hoje mesmo, Deus pode levantar um levita na tua casa, na tua família. E ele diz mais, que ele vestirá os nossos inimigos de vergonha. E louvado seja nossos inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Que maravilha! Depois que eu passar, Jesus suscitar entre minhas filhas, minhas netas, alguém que vai fazer a obra. Também vai prosseguir a mensagem do Evangelho. Eu creio no Deus que eu sirvo.
Um dia eu perguntei assim, Senhor, eu, desde bem nova, uns 20 e poucos anos, o meu segundo dirigente, terceiro dirigente, eu acho, terceiro dirigente, ele já me nomeou pelo Espírito Santo como regente e conselheira. Isso foi na década, acho que de 80, de 91, por aí assim. Meu esposo que sabe. Então, eu tenho procurado fazer a obra de Deus. Eu tenho me dedicado dentro da minha capacidade de fazer a obra, de procurar fazer o melhor para o Senhor. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, será que vai vir alguém? Virá um sucessor, uma sucessora após mim? Quando eu não for mais regente, quando eu não for mais conselheira, quando eu partir desse mundo? O Senhor disse para mim, ele não usou profeta, ele disse,